Apocalipse capítulo 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro: sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 seres diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Aleluia! Repita comigo: a ascensão de um leão, se passa pelo cordeiro. A ascensão do leão, se passa pelo cordeiro. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti nessa hora, Senhor. Que não seja eu, Samuel, pregando, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando através da minha boca, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que pode glorificar se assentando, ocupe seu assento por gentileza, em nome de Jesus. Queridos, é um assunto, é um tema muito profundo, é um tema muito bonito e muito rico. E para nós adentrarmos na história que esse capítulo 5 do livro de Apocalipse fala, nós precisamos ir lá para a criação do mundo. Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus trouxe à existência tudo aquilo que não existia. Deus, Ele criou no 6º dia o homem. Ele criou o ser humano. Como muitos podem dizer, a obra mais prima, a melhor obra-prima de toda a sua criação. Ele cria o homem, posteriormente, pela costela de Adão, o homem, ele cria Eva, e assim ele constitui o ser vivente. E é verdade que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Trindade em ação diz: façamos o homem segundo a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Você percebe que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que o homem é gerado conforme a semelhança de Deus, criatura
semelhante ao nosso Senhor. A Trindade se junta para criar o homem e criar o ser vivente chamado o ser humano. Nós percebemos à luz das Escrituras, no livro de Gênesis, que Adão e Eva caem. A serpente engana-os com algumas palavras verdadeiras e outras palavras falsas. Adão, porque priorizou a vida de Eva mais do que a vida do seu Criador, ele toma do fruto, e quando ele, juntamente com sua esposa, tomam do fruto, eles perdem a inocência, porque o fruto era do conhecimento do bem e do mal. O fruto nunca foi necessariamente para ser como Deus. É bem verdade que muitos não percebem isso, mas Adão e Eva já eram como Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que eles eram imagem e semelhança de Deus. A serpente usou das artimanhas para tirar esse pensamento, essa autoridade deles, esse pensamento de que eles eram igual a Deus. A serpente convenceu a Eva de que eles não eram igual a Deus, e tomando o fruto, eles seriam como a Deus. É bem verdade que nós sabemos da história. Adão e Eva percebem que estão nus, eles se cobrem com folhas de figueira e se escondem de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, a toda virada do dia, passeava no jardim do Éden, e nesse passeio Deus procura Adão e Eva. É bem verdade que Deus nunca nos criou para outro propósito senão ter relacionamento com Ele. Se você ler o livro do profeta menor Oséias, você vai entender em sua profundidade que a principal razão de Deus criar eu e você é para termos relacionamento com Ele. Se você serve a esse Deus e não tem relacionamento com Ele, eu te afirmo aqui hoje, você não está vivendo a totalidade da vida que Deus te preparou. Você não está vivendo a plenitude da chamada de Deus para a sua vida. Mas se você veio aqui hoje, nessa noite, tendo a convicção que Deus te chamou para ter relacionamento com Ele, você consegue entender por que você foi criado. Você não foi criado para nada mais ou nada menos do que ter relacionamento com Deus. Deus foi de encontro a Adão e Eva para ter relacionamento, mas Adão e Eva fogem e se escondem de Deus. É bem verdade que quando alguém peca, Deus nunca foge do pecador, é sempre o pecador que foge de Deus. O pecado não distancia Deus de você, o pecado distancia você de Deus. Quando você peca, Deus não foge da tua presença, é você que foge da presença de Deus. É bem verdade que em Gênesis capítulo 3 nós aprendemos isso. Quando Deus vai de encontro com Adão e Eva, Ele pergunta: por que vocês estão fugindo? Por que vocês estão se escondendo? Por acaso vocês sabem que vocês estão nus? Como vocês sabem que vocês estão nus? É bem verdade que nós sabemos que nesse momento o pecado entrou sobre a humanidade. O que eu gosto de me atentar nesse relato bíblico é que Deus não condena Adão e Eva de primeira. Deus dá a oportunidade de haver explicações dessa situação. Deus dá a oportunidade de ter arrependimento nessa situação. Adão joga a responsabilidade para Eva, Eva joga a responsabilidade para a serpente, e ninguém assume o erro. Creio eu, se Deus é gracioso, Deus nunca deixou a graça dele apartar sobre ele. Não pense você que a graça entrou no Novo Testamento. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus tem graça hoje, Ele teve graça ontem, Ele vai ter graça amanhã. Creio eu que quando Deus foi de encontro com Adão e Eva, se eles se arrependessem da atitude que eles tiveram, Deus iria perdoar, e não somente perdoar, mas restituir esse pecado. Todavia eles não se arrependeram e fizeram a transferência de responsabilidade. Pois bem, Deus tem que aplicar a consequência do pecado que eles tiveram. Só que o que eu acho mais interessante é que Deus ainda assim age com a sua graça, porque a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 3 que Deus cobre Adão e Eva de sua nudez com peles de
de animais. Aqui eu já posso ver o cordeiro trabalhando, porque quando Adão e Eva pecam, eles olham que estão nus. Quando você percebe a sua nudez espiritual, você bem sabe que você está em pecado. Mas quando Deus encontra alguém nu em pecado, sem roupa, sem vestes celestiais, Deus cobre o pecador com a pele do cordeiro. Eu vim pregar para alguém aqui que tem convicção que está nu. Eu vim pregar para alguém aqui que tem convicção que é pecador, mas também sabe que o cordeiro cobriu você na cruz do Calvário. Só aqueles que são cobertos pelo corpo de Cristo, joga a mão para cima e adora a Deus. Adão e Eva são envoltos, cobertos, eles são cobridos pela carne, pela pele de animal. O cordeiro que era Cristo já estava trabalhando. Quando você lê Apocalipse capítulo 13, versículo 8, você entende que Cristo é o cordeiro entregue, morto, antes da fundação do mundo. Então, quando lemos Gênesis capítulo 3, nós aprendemos que Cristo já estava cobrindo Adão e Eva dos seus pecados. Da mesma forma que Cristo encobriu Adão e Eva, Ele pode ainda te encobrir do seu pecado. Ele pode ainda te encobrir da sua vergonha. Ele pode ainda te encobrir da sua nudez, porque o sangue de Jesus, o corpo de Jesus, o sacrifício de Jesus ainda tem poder. Quando nós vemos a realidade dessa história, nós vemos que Adão e Eva caíram sim, mas Cristo derramou da graça, os cobrindo da nudez. Todavia, por causa do pecado e da falta de arrependimento, após o ato, a nação, melhor dizendo, toda a humanidade, a história da humanidade foi contaminada pelo pecado. Inclusive, Deus foi tão gracioso com Adão e Eva, que Deus não tirou Adão e Eva do jardim para punir. Deus tirou Adão e Eva do jardim para proteger. Samuel, por que eles precisavam ser protegidos fora do jardim? Pois bem, a condição de Adão e Eva era de pecador. E a Bíblia vai dizer que no meio do jardim havia uma árvore chamada árvore da vida. Essa árvore da vida é a árvore da vida eterna. Pois bem, se Adão e Eva dentro do jardim, depois da condição de pecador, come do fruto da árvore da vida, eles iriam viver o resto de suas vidas condenados ao pecado. Por que, Samuel? Porque a árvore da vida gerava fruto de uma vida eterna. Deus poupa Adão e Eva de tomar do fruto da árvore da vida, para não ficarem presos na eternidade em pecado. Aqui nós já vemos o trabalho de Deus perante a história do cordeiro. Deus permite que Adão e Eva saiam do jardim, para que ele possa concluir a obra de Cristo, enviar a Cristo no meio dos homens e crucificá-lo a ponto de morrer pelos pecados. Jesus é a árvore da vida. Jesus é aquele que gera vida. Jesus é aquele que dá a vida eterna. A palavra do Senhor vai dizer que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu, quem? O Cristo veio para que tenhais vida e vida em abundância. Deus te livrou da condenação eterna. É por isso que pessoas não entendem por que Deus evitou isso, porque Deus evitou aquilo. Deus nunca vai tirar algo da sua vida, aleluia, para te enfraquecer ou para te humilhar. Sempre que Deus tira algo da sua vida, é para te proteger. Oh glória, eu vim aqui na igreja evangélica Lamento da Fé de Jardim Turim para dizer para alguém: Deus tem te poupado, porque Deus tem te guardado. Deus tem tirado, porque Deus tem te guardado. Deus tem eliminado algumas amizades, porque Ele tem te guardado. Quando nós vamos de volta
para Apocalipse 5, mediante a essa introdução, nós entendemos que Deus, Ele poupou a humanidade da condenação eterna. Quando eu digo condenação eterna, é não ter escolha. Adão e Eva, se tomassem do fruto da vida, da árvore da vida, não teriam escolha, porque não teriam redenção. Eles viveriam uma vida eterna em pecado. Deus poupa e Deus escreve a história do mundo, do que o mundo é hoje, do que o mundo foi, do que o mundo será. Quando vamos para Apocalipse capítulo 5, nós estamos diante de uma visão do apóstolo João. O apóstolo João está na linha temporal da crucificação de Cristo. A Bíblia diz, o capítulo que nós lemos diz, que João viu na destra do que estava sentado sobre um trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ele viu um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir este livro e desatar os 7 selos? João, quando tem essa dimensão da visão do que está ocorrendo, ele percebe que ninguém nos céus é apto para abrir o livro e nem desatar os 7 selos. João percebe que não há ninguém na terra que possa abrir o livro e desatar os 7 selos. João percebe que debaixo da terra não há ninguém que possa abrir o livro e desatar os 7 selos. Só que João, quando percebe que teoricamente para ele não há esperança de abrir o livro, ele chora muito. Pois bem, nós precisamos entender o que é este livro. Este livro que contém 7 selos, que guarda as escrituras desse livro, fala acerca dos mistérios de Deus para a vinda, para o tempo vindouro. Quais são os mistérios de Deus para o tempo futuro? Quando João chora muito, ele fica triste porque ele não encontra ninguém que tem o poder de manusear o livro que viria o futuro da história. Por que, Samuel, João chora? Por que, Samuel, João se frustra? Pois bem, João, ele chora porque ele vê que o controle do futuro não está nas mãos de ninguém naquele momento, na visão dele. Ele percebe que o futuro queria tomar o rumo da história, não havia ninguém no controle, porque não havia ninguém que pudesse abrir o livro e desatar os 7 selos. Quando João vê que o livro não pode ser aberto, nem os seus 7 selos, ele chora, porque ele vê que não há esperança, ele vê que o futuro não é esperançoso, ele vê que o futuro não é positivo. Só que enquanto ele chora, a Bíblia vai dizer que ele não encontrou ninguém que era digno de abrir o livro, nem desatar os 7 selos. Vamos aqui entrar, quais são os 7 selos? Apocalipse 6, 7 e 8 vai dizer quais são os 7 selos. Eu não quero deixar você aqui hoje de pernas para o ar, ou sem entender o que a palavra está dizendo. Então a gente vai ponto por ponto. Primeiro selo é a conquista mundial. Segundo selo, conflito e guerra. Terceiro selo, fome e escassez. Quarto selo, morte. Quinto, visão do martírio. 6, sinais do céu. 7, o soar das 7 trombetas. Quando João percebe que ninguém pode abrir o livro, ele percebe que ninguém tem poder sobre nenhuma dessas ações. Ninguém tem poder sobre a fome, ninguém tem poder sobre os conflitos, ninguém tem poder sobre visões, ninguém tem poder sobre nada. Por isso que ele chora, porque ele vê o futuro da humanidade, da história, do universo, de toda a existência perdido, porque não há ninguém que possa manusear o livro. Só que em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, a palavra vai dizer que apareceu um dos anciãos, dizendo a João: não chores, porque eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e ele é apto para abrir o livro e desatar os 7 selos. Pois bem, por que João não encontra ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, que poderia abrir o livro e desatar os seus 7 selos, e de repente aparece um leão apto para abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Pois bem, Cristo, como eu disse, estava aqui na linha temporal da visão de João.
Cristo estava sendo crucificado. Quando falamos de crucificação, nós falamos do maior plano que Deus já teve na história, porque a vida de Jesus não trouxe entendimento para nenhum adversário. Quando Deus envia Jesus Cristo para o mundo, o diabo não reconhece, o diabo não sabe quem ele é, o diabo percebe que ele precisa entender quem é este homem. Pois bem, em Mateus capítulo 4, quando Jesus, conduzido ao Espírito Santo para ir ao deserto, o diabo vai tentar a esse Cristo, por fim de entender quem é este homem. Quando o diabo tenta a Cristo, ele percebe que este homem é um homem fiel às Escrituras, ele é um homem fiel a Deus. Todavia, o diabo percebe que ele é uma ameaça. O diabo percebe que ele é uma ameaça para o inferno. O diabo pensa que quando Cristo sobe a cruz do Calvário, ele está destinado a morrer e todo o plano de salvação acabou. Só que mal sabia o diabo que quando Jesus fosse crucificado, não era a derrota do céu, era a derrota do inferno. Alguém não entendeu? Vou melhorar para você dar glória aqui nessa noite. Quando o diabo vê Jesus Cristo subindo ao Calvário e sendo pendurado à cruz, ele acha: agora eu venci, agora eu acabei com essa balela, agora o pecado é eterno. Mas quando Jesus Cristo brada, tetelestai do grego, que significa está consumado, Jesus está dizendo em palavras literais: o que eu fiz já está pago, o que eu escrevi está escrito, o que eu assinei está assinado. A salvação chegou, a salvação chegou, a salvação chegou. Só quem é salvo e remido no sangue do Cordeiro dá glória a Deus. O diabo acha que quando Jesus é crucificado, ele venceu e tomou a chave de todos os poderes, mas ele não sabia que essa era uma carta na manga de Deus, que Deus preparou esse plano oculto, permite-me usar essa palavra, um plano oculto, um plano de segredo para enganar o diabo e trazer salvação à humanidade. A vitória deste leão é na cruz. A vitória deste leão é na cruz. Quando Apocalipse diz que eis aí o cordeiro, o leão que venceu. Quando diz que esse é o leão que venceu, um leão, o retrato de um leão é muito caracterizado por alguém vencedor. Porque o leão é aquele que rege, o leão é cheio de bravura, o leão é forte, o leão é o rei da selva. Então traz menção de vitória quando um ancião brada: eis aí o leão da raiz de Davi que venceu. Ele está dizendo: na cruz do Calvário, Cristo venceu tudo. Aí discorrendo a palavra que estamos tratando hoje, quando tratamos de leão da tribo de Judá, nós precisamos voltar para Gênesis 49, versículo 9 e 10, que diz assim: Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Quando a Bíblia diz que o cetro não vai se apartar sobre o leão de Judá, nós entendemos que cetro é um objeto de rei, denominado para trazer poder. Por exemplo, quando a Esther vai dentro da sala do trono para falar com o seu marido que é rei, ela tem que tocar no cetro que foi estendido para ela. Ou seja, quando a Bíblia trata-se sobre cetro, significa que está sendo dado o poder. Ou seja, se em Gênesis 49 a Bíblia diz que o cetro nunca vai se apartar do leão da tribo de Judá, eu trouxe uma notícia para você: o poder nunca vai sair da mão do leão da tribo de Judá. Quando Gênesis relata que o cetro nunca vai sair do leão de Judá, a Bíblia está dizendo com letras garrafais: o poder se subsiste no leão da tribo de Judá.
Judá. O leão da tribo de Judá é a raiz do poder. O leão da tribo de Judá é a fonte de poder. O leão da tribo de Judá é aquele que carrega poder. O leão da tribo de Judá é aquele que opera em poder. Eu vou falar até você da glória. O leão da tribo de Judá é aquele que criou o poder. O leão da tribo de Judá está descendo com poder agora. O poder nunca vai sair do leão da tribo de Judá. Quando o ancião diz: eis aí o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Por que o ancião é específico em dizer que ele é de Judá e a raiz de Davi? Pois bem, o Messias teria que vir da tribo de Judá, e o Messias teria que ser da linhagem de Davi. Ou seja, nós temos que ir para a profecia de Isaías capítulo 11, que diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito Santo do Senhor, o Espírito da sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor ao Senhor. Quando o ancião declara sobre os céus: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, que venceu, ele está dizendo: este leão, ele preenche todas as características de um Messias. Esse leão preenche todas as lacunas de um Salvador. O ancião estava dizendo, em outras palavras, ele cumpre todas as características de alguém que pode abrir o livro e desatar os 7 selos. Eu vou dizer algo para você nunca mais se esquecer. Jesus, ele é obra completa de salvação. Vou repetir: o Jesus, ele é a obra completa de salvação. Ele é filho de Davi, ele é da tribo de Judá, ele passou pela cruz e ele é vitorioso. Se você tem alguma dúvida que ele é o seu Salvador, eu vim te afirmar: ele é aquele que era necessário de vir para te salvar. Ele é aquele que passou por todos os processos para poder te salvar. Ele é aquele que tem linhagem real, que é da tribo escolhida para ser o Salvador. Ele é o escolhido para ter morrido por você, e você estar aqui hoje para a glória de Deus Pai. Você quer isso? Dá uma glória a Deus para eu ver. Não chores. Por que ele diz não chores? Apocalipse 21, versículo 4. E ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não há choro para quem alcança a salvação. Quando eu digo não há choro para quem alcança a salvação, não é necessariamente o choro da emoção, mas do céu, onde há a plenitude da salvação, não há choro. Por quê? Não há tristeza, não há dor, não há sofrimento. Quando o ancião diz para João: João, não chores. Por que ele disse isso? Ele disse porque João não teria mais nenhum motivo para se desesperar, porque aquele que preenche todas as lacunas de salvação acabou de vencer e apareceu lá no céu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Eu trouxe uma notícia do céu para você aqui nessa noite. Você não precisa mais chorar, você não precisa mais se entristecer, porque a sua vida está guardada na mão do leão que venceu. Esse leão não é Simba que morreu, esse leão não é o Rei Leão que foi morto pelo seu irmão. Esse leão é o leão da tribo de Judá que venceu, que venceu, que venceu, que o Senhor é vitorioso. O leão da tribo de Judá venceu. A vitória desse leão é
Quando Cristo morre na cruz, Ele ressuscita e surge como um leão, pela vitória magnífica da morte. Mas quando lemos versículos 6 ao 8, nós percebemos que quando João, ele entende que o leão venceu, ele encontra um cordeiro, como se o leão tivesse saído para dar espaço ao cordeiro. Eu talvez penso que João tenha se perguntado por que o leão que estava aqui, com o rosto de vitorioso, com o rosto de um cabra forte, com o rosto de alguém que venceu, agora se transformou num cordeiro, e que Apocalipse nos traz características de que é um rosto desfigurado, de um cordeiro que foi morto, ou de um cordeiro caminhando para a morte. Pois bem, quando nós lemos Apocalipse capítulo 5 e vemos que esse cordeiro tem rosto daquele que havia sido morto, nós entendemos a palavra de Isaías 53, que diz que ele foi como um cordeiro mudo entregue ao matador. Quando João olha para esse cordeiro, ele tem a dimensão do leão antes da crucificação, porque o cordeiro não subiu como leão na cruz, o cordeiro subiu como cordeiro na cruz. Jesus não subiu à cruz como um triunfante leão, mas como um pobre e sofrido cordeiro. Quando Jesus, ele sobe à cruz, ele cumpre a palavra de Filipenses capítulo 2, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, cordeiro, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Jesus sabia que ele não precisava, ele não podia subir até a cruz com semblante de leão. O semblante de leão era o semblante que as pessoas achavam que ele ia vir. Mas quando Cristo entra em Jerusalém, ele entra montado num jumentinho. Jesus nunca andou com a nata, com a elite farisaica. Jesus sempre andou com a escória da sociedade. Jesus sempre andou com os desprezados. Jesus sempre andou com os enfermos. É por isso que a palavra nos traz a menção que ele era como um cordeiro. Ele não era um triunfante homem de visão, ele era um homem de visão humilde, de visão sofrível. É bem verdade que o profeta Isaías, em sua profecia messiânica, no capítulo 53, diz que não havia formosura e beleza alguma que pudesse agradar a vida de alguém. Jesus Cristo, quando andou na terra, ele andou como um ser humilde, sofrível, deplorável, mas para alcançar a muitos. Cristo não veio montado num cavalo branco, Cristo não veio com uma coroa de rei, Cristo veio na mais pura humildade que um ser humano poderia vir, porque ele sabia que o plano de Deus nunca se tratou em demonstração de poder terráqueo, mas em demonstração em poder celestial. Cristo não veio com armadura, Cristo não veio com espada, Cristo não veio com escudo, mas Cristo, como um cordeiro, veio com milagre, veio com cura, veio com libertação, veio com salvação. Cristo nunca se importou em parecer-se com o imperador, Cristo nunca se importou em parecer-se com o governador. Cristo sempre se importou em estar dentro do plano de Deus, que era ser um cordeiro com o rosto desfalecido, mas que esse cordeiro trazia salvação para a humanidade. Só quem adora esse cordeiro, não no terceiro andar em barulho de glória, não no terceiro andar em barulho de glória. Ele precisava ser um cordeiro para ter a ascensão de um leão. Se ele fosse como um leão em sua trajetória, ele não alcançaria os pobres e humildes de coração,
É bem verdade que se Cristo viesse em forma de leão, ele poderia até alcançar a elite, mas Cristo vindo como um cordeiro, ele alcançou a escória e a elite. Veja que 2 cinturões são citados na Bíblia, trazendo salvação para a sua casa. Veja que nós temos Mateus, que era cobrador de impostos, que foi seu discípulo. Veja que nós temos Zaqueu, que era poderoso em bens, desceu da árvore e recebeu Jesus em sua casa. Jesus sabia que em uma posição de humilhação, em uma posição de servo, ele alcançaria a todos. Mas por que, Samuel, quando o cordeiro que toma o livro com 7 selos da mão direita daquele que está sentado no trono, ele se acende como um leão? Pois bem, continuando Filipenses capítulo 2, versículo 9 em diante: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus, quando traça o plano e mostra para Cristo, ele diz: você precisa ir como cordeiro, mas quando você cumprir a minha obra, você vai ressurgir em glória como um leão, em glória como um leão. Eu quero dizer para alguém que está aqui nessa noite, talvez alguns processos Deus tenha exigido a humilhação, ou melhor dizendo, a humildade, a posição de servo, mas Deus me traz aqui para dizer para alguém que na glorificação do corpo você vai ressurgir em glória também, porque nós somos co-herdeiros em Cristo. Se Cristo teve que se fazer servo para ser exaltado em glória, se você se fizer de servo no grande dia, você receberá um corpo glorificado. Só aqueles que vão receber esse corpo, vamos para cima e barulho de glória. João percebe que a fisionomia do leão agora é fisionomia de cordeiro. A Bíblia é bem exata em dizer que o cordeiro que se torna leão tem muitos setes em seu envolvimento. Ele tem 7 chifres, ele tem 7 olhos, tem os 7 espíritos de Deus. Nós percebemos ali que é um mistério com o número 7. Pois bem, inclusive até o livro tem 7 selos a serem abertos. O que Deus quer dizer com o número 7? Pois bem, se você estudar a cultura judaica e também alguns versículos bíblicos, você vai entender que para o mundo hebraico, o número 7 significa totalidade, o número 7 significa perfeição, o número 7 significa algo que está completo. Ou seja, quando o livro tem 7 selos, está dizendo que a obra dentro daquele livro é completa. Deus nunca escreve um plano sem ser completo. Deus nunca escreve um plano com parafusos fora. Deus nunca vai traçar algo sem ter a sua finalidade. É por isso que o livro tem 7 selos, porque o livro é uma história completa de final de redenção da história da humanidade. Por que o cordeiro tem 7 olhos? Por quê? Porque a visão de Cristo perante a história da humanidade é perfeita. Ainda que nós somos pecadores, ainda que somos falhos, ainda que somos cheios de transgressões e iniquidades, os olhos do Cordeiro nos olham com perfeição. Samuel, porque eu sou perfeito? Não, mas porque você é criação dele, porque você é imagem e semelhança dele, e por algo chamado graça, você foi escolhido para ser salvo. Então eu trago uma notícia para alguém que tem dúvida, que não sabe se Deus te ama. Deus te olha com a plenitude da perfeição. Deus te olha com a totalidade da perfeição, e você tem valor para esse cordeiro, porque esse cordeiro se entregou por você. Nós vemos aqui
que também o cordeiro contém 7 chifres. Por quê? Na analogia bíblica entendemos que esses 7 chifres estão aptos para abrir cada um dos 7 selos. Cada um dos 7 selos. Samuel, e por que os 7 Espíritos de Deus? Pois bem, se o número 7 significa perfeição, Deus está dizendo que quando ele morresse, ele iria abrir as portas para o Espírito Santo descer, e esse Espírito Santo seria perfeito, porque o número 7 é totalidade, o número 7 é plenitude, o número 7 é perfeição. Ou seja, quando o cordeiro morre, ele abre o canal da perfeição para essa perfeição morar em você. Samuel, eu sou perfeito? Não, mas você carrega dentro de você um ser perfeito, um ser completo, um ser cheio da perfeição celestial. Esse Espírito que te lembra de Cristo, esse Espírito que te lembra da cruz, esse Espírito que te lembra do Cordeiro, esse Espírito que te lembra da condição do leão. Eu não sei se alguém carrega esse Espírito, mas quem carrega esse Espírito tem barulho de glória. Deixa eu ver se tem alguém que carrega o Espírito da perfeição. A Bíblia diz no versículo 9, capítulo 5 de Apocalipse, que eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto com teu sangue e comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Jesus, ele veio para os judeus, mas quando ele é crucificado, ele abre o leque da salvação para os gentios. É por isso que quando Jesus morre como um cordeiro, ele abre o acesso da salvação para todos. É por isso que a Bíblia diz que Jesus comprou com seu sangue toda a língua, toda a cultura, toda a raça, todo o povo. Por quê? Porque quando Jesus morre na cruz, esse sangue não é jorrado só para Israel, mas ele respinga no resto da humanidade. Eu trouxe uma notícia: você não fazia parte da aliança de Deus, você não fazia parte do povo escolhido, você não fazia parte dos filhos de Abraão, mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele estende a promessa de Israel para você, ele estende a promessa de Abraão para você, ele estende a promessa de judeus para você. Que promessa é essa, Samuel? A promessa é da vida eterna. Você hoje carrega dentro de você a promessa da vida eterna. Você carrega hoje dentro de você o selo daquele que é possibilitado de ir para a vida eterna. Eu quero saber se nessa noite há alguém que quer ir para a vida eterna, alguém que quer viver a vida eterna, alguém que quer viver da promessa de Deus. A Bíblia é bem específica, do versículo 9 ao versículo 12, que eles prostraram-se e declararam que ele é digno. Quem? O cordeiro que venceu como leão, mas foi morto como um cordeiro. A ascensão do cordeiro, a ascensão do leão se passa pelo cordeiro. E nós vemos aqui algumas pessoas, por exemplo, alguns seres adorando e se prostrando a este cordeiro que venceu como leão. Nós vemos aqui os 4 seres viventes. Samuel, quais são os 4 seres viventes? Pois bem, os 4 seres viventes são leão, águia, ser humano. Nós temos aqui leão, águia, ser humano e bezerro. Leão, águia, ser humano e bezerro. Cada um deles se prostra perante ao cordeiro que venceu como leão e declara que ele é digno. Samuel, qual que é a representação desses 4 seres viventes? Pois bem, quando nós tratamos do leão, dos seres viventes, nós tratamos de um ser de força. Quando tratamos da águia, é um ser cheio de visão. Quando tratamos do ser humano, é um ser cheio de inteligência. Quando tratamos de um bezerro, é um ser
humildade. Ou seja, quando a palavra diz em Apocalipse capítulo 4, que os 4 seres viventes dizem que Ele é santo para sempre, e também no Apocalipse capítulo 5, que Ele é digno e se prostram perante Ele, a palavra está dizendo que toda a força, leão, se dobra perante o Cordeiro, que toda a inteligência, ser humano, se prostra perante o Cordeiro, que toda a visão, a águia, se prostra perante o Cordeiro, e todo o bezerro, que é o que? A humildade, se prostra perante o Cordeiro. Eu trouxe uma palavra para quem trouxe glória. Se toda a força, toda a visão, toda a humildade e toda a inteligência se prostra ao Cordeiro, quem sou eu para não se prostrar? Quem sou eu para não adorar? Quem sou eu para não declarar que Ele é santo? Eu não sei se você está comigo, mas se toda a força, toda a inteligência, toda a visão e toda a humildade se prostra e declara dia e noite que Ele é santo, eu acho que você tem uma função aqui hoje, que é dizer que Ele é santo, 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 que Ele é digno de todo louvor, de toda glória. Só quem veio adorar, mão para cima e barulhos de glória. Nós vemos os 4 seres viventes dizendo que Ele é santo e dizendo que Ele é digno. Nós voltamos para a Bíblia e vemos que também há 24 anciãos, que assim como no capítulo 4 de Apocalipse dizem dia e noite que Ele é santo, santo, santo. No Apocalipse capítulo 5 também diz que eles se prostram dizendo que Ele é digno de todo louvor. Quais são esses 24 anciãos, Samuel? Os 24 anciãos representam a nova aliança e a velha aliança. Metade dos 24 anciãos, os 12 anciãos, representam as 12 tribos de Israel, isto é, aqueles que constituíam a nação de Israel. Israel, aquela que tinha a primeira aliança, que tinha a primeira promessa, que era povo de Deus. E quais são os outros 12 anciãos? Esses outros 12 anciãos são as representações dos 12 apóstolos que cumpriram Atos capítulo 1, versículo 8: ser-me-eis testemunhas tanto na Judéia quanto em Samaria e até os confins da terra. Os primeiros 12 anciãos englobam a primeira promessa sobre salvação de Israel, e os outros 12 anciãos englobam a salvação que os apóstolos pregaram para todo mundo. Ou seja, quando a Bíblia diz que os 24 anciãos dizem que Ele é santo e que Ele é digno, a Bíblia está dizendo: todos aqueles que estão na primeira aliança dizem que Ele é santo e que Ele é digno, e todos que estão na segunda aliança também dizem que Ele é santo e que Ele é digno. Eu trouxe uma notícia: você não faz parte da primeira aliança, mas eu trouxe uma novidade: você faz parte da segunda aliança. E se você faz parte da segunda aliança, você tem o papel de dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo e que Ele é digno de todo louvor e de toda glória. Só quem foi salvo pela aliança, só quem foi salvo pela aliança, faz o barulho que o diabo não gosta aí, vai. Os santos, porque os 24 anciãos, eles derramam de uma taça com mirra, a Bíblia diz. E a Bíblia é específica dizendo que é as orações dos santos. Ou seja, se os 24 anciãos, os 4 seres viventes derramam dessa taça de mirra quando se prostram, que é a oração dos santos, significa que toda vez que você ora a Deus, você está se prostrando, dizendo que Ele é santo e que Ele é digno. Samuel, mas você tem visto a oração dos dias atuais? Samuel, você tem visto como as pessoas têm orado? Isso é oração falsa, oração verdadeira. Apocalipse capítulo 5 nos ensina, porque se quando eles declaram que o Cordeiro é santo e que Ele é digno, quando eles declaram isso, derramam a mirra, que é a oração dos santos, significa
significa que se você ora sem declarar que Ele é santo e que Ele é digno, se a sua oração não deixa claro que Ele é santo e que Ele é digno, a oração é falsa. Mas eu creio que eu estou pregando para pessoas que em suas orações, o maior não é você, o maior não é seu cachorro, o maior não é seu amigo. Nas suas orações, o maior é o Cordeiro que venceu como um leão, porque toda vez que você declara isso, você está dizendo que o Cordeiro é santo, que o leão é santo, que o Cordeiro é digno e que o leão é digno. Só aqueles que vão orar dessa maneira, barulho de glória, pelo amor de Deus. E os anjos declaram milhões de milhões, milhares de milagres, que Ele é digno de todo louvor. Só que falta o resto das criaturas. Versículo 13: e ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória e poder para todo o sempre. Eu percebo aqui que os 4 seres viventes adoram, os 24 anciãos adoram, as orações dos santos adoram, mas a Bíblia diz que ainda falta o resto dos seres viventes, isto é, quem está na terra e quem está debaixo da terra. Por que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5 que esse resto que sobrou também adora e se prostra? Pois bem, porque a palavra é bem clara dizendo que chegado o grande dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Ou seja, os 4 seres viventes adoram porque eles querem, os 24 anciãos adoram porque eles querem, os santos adoram porque eles querem, os anjos adoram porque eles querem. E quem não adorou a vida toda, no grande dia vai ter que chegar lá e dizer: Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Vai ter que dobrar o joelho e dizer: só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno. Só quem trouxe glória, mão pra cima e faz o barulho que o diabo não gosta. Se coloque de pé nessa noite gloriosa. Se coloque nessa noite de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Se coloque sobre os seus pés, porque eu trouxe uma palavra. O mundo não tem esperança, o mundo está perdido, o mundo está tomado pelas armas da maldade. Mas eu trouxe uma notícia: o Cordeiro que subiu ao Calvário venceu como leão, e todos vão declarar que Ele é vencedor, que Ele é vencedor, que Ele é vencedor, que Ele é vencedor. Eu trouxe uma notícia: agora ou depois você vai ter que se prostrar. É por isso que eu deixo o convite aqui nessa noite: se prostra agora. Se você não se prostrar agora em adoração ao Senhor, no grande dia você não tem escapatória. No grande dia todos vão ter que declarar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra vai ter que dizer que esse Cordeiro, que foi entregue como Cordeiro, mas ressurgiu como um leão, vai ter que ser glorificado. Essa é a ascensão, esse é o mistério da palavra. Ele foi como um cordeiro, ele foi humilde, ele foi como um servo, ele foi como um morto, mas ele ressurgiu como um leão. E esse leão, no grande dia, vai ter que receber glória de todo mundo. Presidente vai ter que glorificar, ladrão vai ter que glorificar, pecador vai ter que glorificar, opressor vai ter que glorificar, todos aqueles que fazem
prostrar. Hitler vai ter que se prostrar. Putin vai ter que se prostrar. Bin Laden vai ter que se prostrar. Porque no grande dia, todos os seres viventes, toda a criatura no céu, na terra e debaixo da terra vai ter que dizer: o leão venceu, o leão venceu, o leão venceu, o leão venceu, o leão venceu. Eu vejo na dimensão espiritual a tal da Galgal. Samuel, o que é Galgal? Galgal é uma roda gigante onde mandava a glória para cima. Só que a mesma glória que ia para cima como uma roda giratória, ela descia de novo. O leão sopra no meu ouvido dizendo: na medida que a igreja manda a glória para cima, eu mando glória para baixo. Na medida que a igreja manda a glória para cima, eu mando glória para baixo. Só quem quer a glória, só quem quer sentir a glória, só quem quer sentir a glória, até essa boca, pelo amor de Deus, e agora! Eu amo o céu, eu quero ir para o céu, mas você nunca experimenta o gostinho do céu. O céu é cheio de glória, o céu é cheio da presença. Aí você vem como um culto como esse e fica de boca fechada, de braço cruzado, de perna cruzada. O leão está dizendo: a glória que eu vou derramar no dia do juízo final, eu tenho uma pequena amostra aqui nessa noite. Se você quiser viver dessa amostra grátis, você precisa mandar glória, você precisa se prostrar agora. Sabe qual é a diferença daquele que se prostra a Deus agora e aquele que vai se prostrar só no grande dia? É que quem se prostrar no grande dia não vai sentir da porção da glória do que aqueles que se prostram em tempos na terra. O que é isso, Samuel? Quem se prostrar por livre e espontânea obrigação, lá no juízo final, o que vai acontecer? Eles se prostraram e vão ver que perderam todo o tempo da sua vida sem vivenciar essa glória. Mas eu trouxe uma notícia para alguém que veio aqui na congregação do Turíbio aqui nessa noite, que para quem manda glória para o Cordeiro, para quem adora esse leão que venceu, você não vai sentir agora só na hora de se prostrar. Você tem demonstração agora, você tem teste agora, você tem test drive agora. Então eu te convido, pelo amor de Deus, se prostra em adoração a esse Cordeiro. Os 4 seres vivos estão adorando, os 24 anciãos estão adorando, os milhões de milhões, milhares de milhares estão adorando. Parece que eu ouço uma voz enquanto do céu dizendo: e eles vão adorar quando? E eles vão se prostrar quando? E eles vão adorar quando? Deus manda eu te dizer: a cada glória que tu dá é um demônio que cai. A cada glória que tu dá é um demônio que cai. Eu vou dar 30 segundos para você adorar o rei que venceu. Eu vou dar 30 segundos para você adorar o leão que venceu. Eu vou dar 30 segundos, vai. Eu quero ouvir a igreja dando glória. Glória, glória, glória. Começa a ensaiar aqui lá o dia todo. É dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Santo, 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 santo. Glória, digo. Tem ainda tempo, vai. Tem tempo ainda. Vai. Ele é digno. Ele tomou a chave do inferno. Ele tomou a chave da morte. Diga que ele é santo. Pelo amor de Deus. Oh meu